Ó, parece que o pessoal do STF e partes do Congresso acordaram com o que aconteceu ontem nos Estados Unidos. Todo mundo sabe, ó, comenta aí, você sabe ou não, que em 2022, se o Bolsonaro chegar lá, ele vai fazer igualzinho, ou igualzinho não, vai fazer 100 vezes pior do que o Donald Trump fez nos Estados Unidos. O golpe do Trump, segundo vários analistas de lá, inclusive o autor do livro Como as Democracias Morrem, só não deu certo porque o Donald Trump não tinha apoio das Forças Armadas. Só que aqui no Brasil, o Bolsonaro está tentando apoio. Eu fiz um vídeo aqui há alguns dias denunciando isso, implantando milícias em várias polícias do Brasil e também tentando apoio dos praças das Forças Armadas. O Bolsonaro, ele vai ver os erros do Trump para tentar corrigi-los e dar o golpe direitinho aqui, caso chegue até lá e perca a eleição. Então faz-se urgente derrubar o Bolsonaro muito antes das eleições. E ministros do STF já se pronunciaram, Rodrigo Maia se pronunciou, os dois candidatos à presidência da Câmara se pronunciaram, claro, cada um ao seu jeito. O Baleia Rossi, que é o candidato anti-Bolsonaro, ele se pronunciou mais firmemente. O Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro, se pronunciou meio que saindo pela tangente. Só que o mais importante é o seguinte: os ministros do STF que têm poder de derrubar o Bolsonaro, por quê? Porque eles também estão no TSE, alguns deles, eles se pronunciaram veementemente e eles estão criticando o Bolsonaro uma vez, assim, um dia atrás dia, eles criticam ações do governo Bolsonaro. Então, a coisa vai ficar feia para o Bolsonaro, porque como eu explico aqui nos últimos vídeos, venho explicando, o cerco está fechando em investigações, principalmente investigações que estão com o Alexandre de Moraes. Eu já vou mostrar aqui o que o Alexandre de Moraes falou ontem após o episódio, assim, dos terroristas lá que invadiram o Capitólio. Mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Você quer fazer uma oposição forte para chegar em 2022 e derrotar o Bolsonaro, o bolsonarismo? Então se inscreve no canal e curte o vídeo. Você se inscrevendo no canal ajuda, porque o YouTube vai entender que esse vídeo tá bombando e vai mostrar esse vídeo para mais gente. É na página inicial do YouTube. A gente que não é inscrita no canal vai entrar no vídeo, vai se inscrever no canal, vai virando uma bola de neve, a gente consegue fortalecer a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Então, um segundinho de graça, se inscrever no canal ajuda muito. E aqui no Plantão Brasil a gente faz também oposição nas ruas, com outdoors, com carros de som. Hoje está rodando o nosso carro de som em Porto Alegre com um novo spot, um novo texto falando sobre Bolsonaro ser contra o 13º do Bolsa Família, contra a vacina, expondo mesmo o governo Bolsonaro para furar a bolha da esquerda e a gente conseguir falar com o grande público, com o povão. Agora vamos falar sobre o que estão falando os ministros do STF. Aí você pode falar, mas Thiago, eles só falam, na hora de fazer não fazem nada. Calma, que eu vou explicar o que eles fazem. Ele falou isso aqui, quem quiser pausa o vídeo aí para ler o que o Alexandre de Moraes falou, mas eu vou ler aqui, ó. O Alexandre de Moraes falou: os Estados Unidos certamente saberão responsabilizar os grupos que atentaram gravemente contra sua história republicana. Milícias presenciais ou digitais, discursos de ódio e agressões às instituições corroem a democracia e destroem a esperança em um futuro melhor e mais igualitário. Esse foi o Alexandre de Moraes falando sobre isso. Agora, Gilmar Mendes. Quem quiser ver o que falou Gilmar Mendes. Vamos lembrar que o Gilmar Mendes, ele tem nas mãos dele o processo do Queiroz. É uma canetada do Gilmar Mendes para o Queiroz voltar para o lugar dele, que é a jaula. O Queiroz voltando para a jaula, o inferno do Bolsonaro. O Bolsonaro vai do céu para o inferno em, assim, questão de segundos. O Bolsonaro não está no céu nem um pouco, mas ele vai para o inferno mesmo. Olha só o que falou o Gilmar Mendes. A invasão do Capitólio norte-americano revela as graves consequências do sectarismo político odioso. O episódio reforça a importância de uma justiça eleitoral ativa. Notícias falsas e milícias digitais não apenas corroem a democracia, elas colocam em risco a vida humana. Esse Gilmar Mendes, ministro do STF. Edson Fachin também falou, Fachin, que também é ministro do TSE. O Fachin é vice-presidente do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. O TSE tem poder de caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. O Fachin disse: quem desestabiliza a renovação do poder ou que falsamente confronte a integridade das eleições deve ser responsabilizado em um processo público e transparente. A democracia não tem lugar para os que dela abusam. O seu ministro Fachin, hoje, poucas horas depois do Fachin falar isso, o Bolsonaro falou que se em 2022 tivermos urna eletrônica, vai acontecer o mesmo. Quer dizer, é a primeira vez na história, talvez de qualquer país do mundo, eu não sei dos outros, mas do Brasil é certamente a primeira vez que um presidente ele anuncia que ele vai dar o golpe se ele perder a eleição e ninguém faz absolutamente nada. Só, claro, essas notas foram antes do Bolsonaro falar isso, eu quero ver o que vamos falar depois. Barroso é o presidente do TSE, olha só o que falou o ministro Barroso, aí a gente já analisa todo mundo, olha só.
No triste episódio nos Estados Unidos, apoiadores do fascismo mostraram sua verdadeira face, antidemocrática e truculenta. Pessoas de bem, independentemente de ideologia, não apoiam a barbárie. Espero que a sociedade e as instituições americanas reajam com vigor a essa ameaça à democracia. Vamos lembrar que o Barroso é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É o Barroso quem vai decidir quando ele vai pautar o julgamento da cassação da chapa do Bolsonaro. E você deve estar falando, mas Thiago, por que ele não pautou ainda? Calma. O Alexandre de Moraes, que eu mostrei primeiro, ele conduz 3 investigações decisivas para o governo Bolsonaro. A primeira é a investigação que mais minou o Bolsonaro. Essa investigação conseguiu acabar com toda a base de apoio do Bolsonaro, aquele núcleo duro Bolsonaro que ele tinha no Congresso, fez o Bolsonaro ter que se curvar para o centrão e acabou também, rachou no meio o gabinete do ódio. A gente viu vários youtubers bolsonaristas criticando o Bolsonaro, chegou até o Olavo de Carvalho a pedir renúncia do Bolsonaro, enfim, conseguiu chacoalhar de vez e ainda fez o Sérgio Moro sair do governo e sair atirando. A Procuradoria-Geral Eleitoral deu uma guinada, deu um 180 graus, mudou completamente. Eles estavam sem investigar a cassação da chapa do Bolsonaro até mais ou menos alguns meses do fim do ano passado, mais ou menos setembro, tal. As investigações estavam muito lentas. Aí todo mundo falava, tá bom, estão lentas, mas vão ser turbinadas com o inquérito da fake news. Só que tem uma coisa, o Procurador-Geral Eleitoral mudou, ele mudou assim, da água para o vinho, água para o vinho mesmo. Por quê? Porque ele começou a investigar, de repente, ele pediu quebras de sigilos do velho da Van e de mais quatro empresas e tal que são ligadas às fake news do Bolsonaro, pediu essas quebras de sigilo e pediu para que todos os inquéritos de cassação de chapa do Bolsonaro sejam juntados em um só processo, um processão de cassação de chapa do Bolsonaro. E aí esse processo vai ser turbinado com as provas do inquérito das fake news. Então, não se sabe por quê, mas ele mudou. Ele estava fazendo vista grossa para tudo que aconteceu na eleição de 2018, do dia para a noite ele falou, não faço mais vista grossa, vamos agora quebrar sigilo, juntar tudo num processão, turbinar aqui com as provas do inquérito das fake news e vamos para cima do Bolsonaro. É isso que aconteceu no final de 2020, ok? Aí, o Alexandre de Moraes também tem o inquérito dos atos antidemocráticos, que prendeu o Oswaldo Eustáquio, que prendeu a Sara Giromini, que prendeu um monte de terrorista bolsonarista, que são o pessoal que estavam tentando incentivar no Brasil o que fizeram lá nos Estados Unidos. A invasão do Capitólio foi incentivada pelo mesmo tipo de pessoa, norte-americanas. Claro que lá o Donald Trump foi não pessoalmente, mas ele incentivou diretamente os atos. Aqui no Brasil, o Bolsonaro ele ia nos atos, mas ele não falava, vamos gente, venham comigo, senão ia muito mais gente. Os ministros do STF perceberam todo mundo que está cobrindo Brasília está falando, olha, só se fala no que aconteceu no Capitólio e no fato de que o Bolsonaro já prometeu que em 2022 vai fazer o mesmo. Então, assim, ou corta as asinhas do Bolsonaro antes, ou não vai dar. Então vamos ver o que vai acontecer nos bastidores. Vai ser nos bastidores. Não se derruba um líder populista, e queira ou não, Bolsonaro é um líder populista, não se derruba ele prendendo alguma coisa assim, porque ele vira mártir, ele sai mais forte. É isso, se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e não se esquece de clicar em Seja Membro ou nosso Pix, apoia@plantãobrasil.net. Vamos continuar aqui no Plantão Brasil, nós todos juntos, indo para cima desse desgoverno, para em 2022 chegarmos fortes para derrubar o Bolsonaro. Falou!